Fala pessoal, vamos para mais uma aula de geografia sobre os Estados Unidos da América. Na última aula eu acabei esquecendo de ligar o meu microfone aqui e eu acho que o áudio não ficou dos melhores, mas espero que tenha sido o suficiente para que vocês conseguissem entender tudo o que eu estava falando. Vamos para uma revisão rapidinho? Já estudamos a sua localização em relação aos hemisférios também, as zonas térmicas. Falamos da importância estratégica da posição do país e o que tem em volta dele. Um pouco sobre a sua história e a formação do seu território. Também estudamos aí na aula passada a diferença de geologia e relevo. Vocês aprenderam os nomes de diferentes áreas aí dos Estados Unidos e que também algumas áreas são dobramentos, bacias sedimentares ou escudos cristalinos. Vale ressaltar que combustíveis fósseis e aquíferos só são encontrados em áreas sedimentares, viu pessoal? E recursos minerais, metálicos, pedras preciosas são encontrados principalmente em escudos cristalinos. Conhecemos aí, mostrei para vocês o nome do Rio Colorado, do Mississippi, a sua importância. E falamos sobre os climas e a formação dos furacões, que são comuns na porção sudeste dos Estados Unidos, ali na região da Flórida. Hoje vamos estudar sobre a população dos Estados Unidos, ou seja, a demografia. E você tem que responder algumas perguntas, preste bem atenção, você tem que responder as seguintes perguntas quando se trata de estudar a demografia de um país. Primeiro, é um país populoso? Segundo, é um país povoado? Terceiro, a população é bem ou é mal distribuída? Quarto, como ocorre o crescimento dessa população? É a quarta pergunta. E quinto, como é a estrutura demográfica, etária? Tem mais idosos, mais jovens, e o que isso simboliza? Sexta pergunta, como é a questão da imigração no país? E sétima pergunta, como é a qualidade de vida neste país? Assim você mata aí todos os aspectos necessários para você estudar a demografia de um país. Para responder essas perguntas, eu vou fechar aqui a minha lousinha e vou abrir um site para mostrar para vocês, que é, desculpa a pronúncia, tá? Que eu não tenho uma pronúncia boa de inglês. É The World Factbook. The World Factbook. Este é um site, eu vou deixar esse site na descrição desse vídeo para você acessar. Ele é fantástico, moçada. Você clica aqui nessa setinha, escolhe qualquer país do mundo, já deixei selecionado os Estados Unidos, e tem muitas informações legais sobre o país. Tem uma introdução, tem a parte da geografia. Aqui eu vou mostrar para vocês, por exemplo, tem o tamanho do país, a posição que ele é em relação aos países do mundo. Aqui ele aparece como o quarto país do mundo, mas para eles são o terceiro, tá? Eles contam a União Europeia como um país e colocam ele como quarto. Tipo, o Brasil apareceria como sexto nesse ranking. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Tipo, eles colocam a União Europeia como se fosse um país. Então ela acaba entrando na lista. Então se tirar a União Europeia, ele seria um terceiro. Por que eles seriam terceiro? Porque eles consideram que a China é menor do que os Estados Unidos. Tudo bem que o site é deles, né, gente? Então eles podem considerar do jeito que eles quiserem. Mas é uma questão de critério em relação às áreas consideradas como território, que são áreas marítimas. Não vamos entrar neste mérito. Mas tem aqui muitas informações, por exemplo, fronteira. Olha o tamanho da fronteira dos Estados Unidos e o tamanho da fronteira que ele tem com o Canadá. O tamanho do litoral e muitas outras informações interessantíssimas. Só que vamos focar aqui na questão da população. Lembra as perguntas? Primeiro, é um país muito populoso? Resposta, sim, ele é muito populoso, porque ele tem uma população de 330 milhões de habitantes. Isso é uma estimativa. E isso coloca os Estados Unidos como o terceiro país mais populoso do mundo. Ele só perde para a Índia, para a China e para a Índia, nessa sequência. China, Índia, em terceiro já são os Estados Unidos da América. Segunda pergunta que eu fiz, é um país muito povoado? Bom, para você saber se é muito povoado, tem que dividir a população que está aqui pela área. Então, se eu dividir 332 milhões pela área dos Estados Unidos, aqui tem a área, 9,8 milhões, vamos arredondar para 10 para ficar mais fácil, vai dar cerca de 33 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que os Estados Unidos é muito populoso, porque tem 330 milhões de habitantes, mas é pouco povoado, porque 30 habitantes por quilômetro quadrado
É pouco. Por que isso acontece, pessoal? Devido à sua grande extensão territorial. Então, apesar de ser um país muito populoso, ele é pouco povoado. Outra pergunta que eu fiz, que eu falei para vocês, é sobre... Eu vou perder a sequência agora de perguntas, tá? Não lembro certinho a sequência que eu perguntei, mas eu vou falar tudo que eu vou lembrar aqui. Depois você volta no vídeo e tenta responder todas as perguntas. A população é bem distribuída no território? Para isso, não adianta ver números, gente. Tem que olhar o mapa. Vamos ver o mapa. Aqui está o mapa. A população é bem distribuída? Não. Claro que não. Existem áreas pouco povoadas. Então aqui tem pouquinha gente. A densidade demográfica dessas áreas é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, ou de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. Baixa densidade demográfica. Em outras áreas, nas áreas mais urbanas, na região dos Grandes Lagos, nesta porção aqui sudoeste, aqui no noroeste dos Estados Unidos, um pouquinho aqui junto às cidades aqui no sudeste, ó, e no sul, mas principalmente aqui na região dos Grandes Lagos, a densidade demográfica é muito elevada, passando de 200 e até milhares de habitantes por quilômetro quadrado, por exemplo, nas cidades. Então podemos dizer que a população é mal distribuída no território e os motivos que levam a essa distribuição desigual são diversos, desde motivos históricos, porque aqui aconteceu a colonização, a formação das primeiras colônias, motivos físicos, proximidade com rios, lagos e litoral, e até motivos econômicos. Afinal de contas, as áreas que são mais desenvolvidas atraem mais pessoas e as cidades vão crescendo. Essa região é uma região menos povoada também por conta das áreas agrícolas, que são comuns aqui nas planícies centrais. E aqui é menos povoada por conta do relevo e do clima, que são mais hostis à ocupação humana. Então, tá aí mais uma pergunta respondida: populoso, pouco povoado, população mal distribuída no território. Vamos para o próximo quadro e depois eu vou intercalar ali com aquele site que eu mostrei para vocês. Aqui nós já vamos estudar o crescimento da população ao longo do tempo e a estrutura etária da população. Então vamos voltar aqui para o site, guarda um minutinho. Antes, gente, deixa eu mostrar outras informações que tem aqui que são interessantes. Dá para aprender bastante olhando essa abinha aqui, que é a aba da pessoa, People and Society. Pessoas e sociedade, população e sociedade. Então, grupos étnicos, a maioria é branco, tá? Mas tem uma participação aqui expressiva de negros na população americana, um assunto super mega recente, que eu já aconselhei vocês estudarem mais aí numa das aulas anteriores. A língua é o inglês, mas tem muita gente que fala espanhol. Diz que se você for para a Flórida é mais fácil achar alguém falando espanhol do que achar alguém falando inglês. Um amigo meu morou 10 anos nos Estados Unidos e 5 anos ele ficou na Flórida. E eu fiquei surpreso que depois de 5 anos ele não sabia falar inglês. Então ele se comunicava facilmente ali em português e em espanhol com a galera. Isso está relacionado à imigração, viu, moçada? A religião ela é predominantemente protestante por conta da colonização. Então, os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, de religião protestante. Então, é um país protestante, mas também tem uma expressão aqui muito grande de católicos e outras religiões, tá? Até mesmo o islamismo, que vem crescendo por conta da imigração. A estrutura etária é o que eu vou mostrar para vocês ali no desenho. Entre 0 e 14 anos, cerca de 18% da população tem essa idade e 16% tem mais de 65 anos. O que mostra aqui que essa parte da estrutura, a partir dos 25 anos, já tem muita gente, e menos de 25 anos tem menos gente, mostrando um envelhecimento da população americana, que está relacionado ao nível de desenvolvimento. Quanto mais desenvolvido é um país, menos jovens ele tem e mais idosos ele tem. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de legal pra gente ver. Isso aqui é importantíssimo. É uma das perguntas que eu fiz, uma das últimas, se eu não me engano. A taxa de imigração. Se for 0, significa que o mesmo tanto que entra, o mesmo tanto que sai. Como é 3, significa que a cada 3 pessoas que entram,
Perdão, 3 significa que o balanço entre quantos entram e quantos saem dá 3 a cada 1.000 pessoas. Então, a cada 1.000 pessoas no país, todo ano, entra mais 3 que vêm de outro país. Doido, né? E ele se coloca aqui como o 37º país nesse aspecto. Mas quando você pensa em números absolutos, ele é o país que mais recebe imigrantes no mundo, viu, pessoal? Vejam aqui que os países que estão acima dos Estados Unidos, eles podem ter taxas maiores, mas isso pode acontecer a uma série devido a muitos motivos diferentes. Por exemplo, na Síria. Por que está tão alta a taxa de imigração para a Síria? Porque alguns anos atrás, muitos sírios deixaram seu território e agora estão voltando. Então, você tem que conhecer a história de cada um desses países. Mas perceba que os Estados Unidos, ele está ali numa posição entre os maiores que mais recebem imigrantes, e em números absolutos ele é o que mais recebe. Tá? Considerando o tamanho da população, tem países que recebem mais. Mas em números totais, os Estados Unidos é o que mais recebe. Inclusive, dá uma olhada nessa animação que você vai ficar de cara. Olha que legal. Ao longo do tempo, deixa eu apontar aqui o que é importante você prestar atenção. Aqui é o ano, aqui são os países que mais enviaram pessoas para os Estados Unidos, e aqui é o total de pessoas que migraram no período, tá? Olha que legal, gente. Presta atenção aí. Cada pontinho desse representa mais ou menos 10.000 pessoas. Da China tá vindo por aqui, ó, pelo Pacífico, tá? Olha que doido, quanta gente vindo da Europa. Nos anos 1900, por conta da guerra, muita gente vindo da Europa para os Estados Unidos. Japão também, China. E o Canadá e o México cada vez aparecendo ali como importantes fluxos migratórios. Depois da Segunda Guerra Mundial, que já é agora no período, vocês vão ver que vai começar a aumentar muito o fluxo de latinos para o México e também de asiáticos. Olha o tanto de gente indo da América Latina para os Estados Unidos e agora da Ásia em peso, Índia. Olha um montão de gente vindo da Índia e da Ásia como um todo. Olha que louco, pessoal. Nos anos 2000. Aí teve 2001, que teve o atentado lá, as Torres Gêmeas, e deu uma diminuída no fluxo migratório. Legal, né? Eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo para vocês explorarem. Então, um país que recebe muitos imigrantes, os Estados Unidos. É um país muito urbanizado, tá aí um fato importante também para que você anote. Cerca de 83% da população vive em cidades. E isso aqui vai entrar aí mais para, acho que a penúltima pergunta que eu fiz, que é sobre a qualidade de vida, ou a última, não lembro. Os dados, eles mostram bastante sobre a qualidade de vida. Então, quando você pega, por exemplo, o dado de mortalidade infantil, a cada 1.000 crianças que nascem vivas, 5 crianças vão morrer antes de completar 1 ano de idade. Parece bastante, mas quando você compara com países mais pobres, por exemplo, no Afeganistão é mais de 100 que morrem antes de fazer 1 ano, a cada 1.000. E os Estados Unidos está no final da tabela aqui. No mundo, com todos os territórios, tu tem 200 e poucos países e territórios. Os Estados Unidos está na posição 174. Para você explorar melhor esse site, você pode clicar em cada um desses índices. Ele abre uma tabela. Fica legal para você fazer uma comparação do país que você está estudando com outros. Por exemplo, em Mônaco, a mortalidade infantil é de 1,9. Agora, no Afeganistão, é de 104 por 1.000. Então, você pode fazer essa comparação clicando aqui no índice. A expectativa de vida é bastante elevada, 80 anos. Você pode explorar o site e comparar com outros países depois. O acesso ao saneamento básico e à água potável, ele atinge praticamente toda a população. Bom, tá aí. Tem vários dados para que você possa explorar em termos de aspectos sociais.
Vamos ver. Já sei. Eu ia mostrar mais um site aqui para vocês, que é este aqui. Ó. É muito, muito, muito legal. É um site que tem as pirâmides etárias. E a pirâmide etária, só para relembrar, ela mostra que na base os jovens, no centro os adultos e no topo, daqui para cima, os idosos. Essa é a pirâmide do mundo. Aqui está a população mundial em 2019, agora 2020. Eu posso comparar, por exemplo, a pirâmide do mundo com a pirâmide do Brasil. Olha como o Brasil ele já tem um estreitamento aqui da base da pirâmide, mostrando que o país está entrando no processo de envelhecimento da sua população. Aqui está a população do Brasil, mas vamos olhar aqui um país subdesenvolvido, por exemplo, a Angola. Em 2020, olha a quantidade de jovens e a quantidade de idosos do país, e agora sim comparar com os Estados Unidos. Olha como é a pirâmide dos Estados Unidos. Há um envelhecimento populacional, muita gente já nessa faixa etária acima dos 50 anos de idade, e há um estreitamento da base da pirâmide, que não é tão evidente como em países europeus. Olha da Alemanha, por exemplo. Porque os Estados Unidos recebem uma quantidade surreal de pessoas todos os anos, gente, e muitos jovens, principalmente, acabam imigrando para os Estados Unidos, e os que vão com família acabam tendo o filho também. Então, tipo, se a pessoa vem de um país que é normal ter 5 filhos, quando ela chega nos Estados Unidos, ela não vai ter um filho só. Ela vai continuar tendo mais filhos. Então, isso também contribui para que a pirâmide não seja tão estreita a base e o topo tão largo. Mas sim, é um país que está na 4ª fase da transição demográfica. É uma fase que é o envelhecimento demográfico, onde a taxa de mortalidade ela começa a ficar bem próxima da taxa de natalidade. As duas são baixas, então nasce pouco e morre pouco. Então começa a ter um envelhecimento da população. E é um país, como eu já disse, que recebe muitos imigrantes. Então tá aí as características básicas da população americana. Deixa eu relembrar aqui com vocês, vamos ver se eu falei de tudo. É um país populoso, pouco povoado, população é muito populoso, pouco povoado, a população é mal distribuída no território. É um país que passa por um envelhecimento da população, o estreitamento da base, um alargamento do topo da pirâmide. É um país que está na 4ª fase da transição demográfica, tem boas condições de vida e é um país que recebe muitos imigrantes. Além de tudo, é um país muito urbanizado, a maioria da população é branca e é um país que tem ali, como eu mostrei para vocês, taxas sociais interessantes, como baixa taxa de mortalidade infantil e elevada expectativa de vida. Bom, é isso. Nos vemos na próxima aula, que a gente vai encerrar falando sobre as questões econômicas dos Estados Unidos. Até mais, pessoal!